Deixa eu contar uma história para vocês. Há muitos anos eu tinha um vizinho que morava num terreno que tinha uma mata original na frente e a casa dele ficava nos fundos. Eu costumava ir lá na casa dele para a gente bater um papo, conversar. Era um cara inteligente, professor de história, aliás, geografia. E a gente ficava sempre conversando. E meu filho era pequeno nessa época e ele tinha medo de ir na casa desse cara. Ele não ia. Eu ia, mas ele não ia comigo. Aí um dia eu tô lá conversando com o cara, comecei a ouvir ele gritar lá fora: "Mãe, mãe!" E eu gritando: "Vem, meu filho, entra!" Ele: Não, vem cá!" Aí eu fui, né? Cheguei lá do lado de fora, falei assim: "Poxa, por que você não entrou na casa do cara?" Aí ele: "Porque eu tenho medo dessa floresta." Aí eu falei: "Mas por que você tem medo?" Aí ele falou: "Porque eu vejo seres aí dentro. Eu vejo pessoas iguais aos homens do pânico na floresta." Aí eu falei: "Mas o que é isso?" Aí ele falou: "É um filme de terror." Como eu não vejo filme de terror, eu não sabia quem era e respeitei a evidência dele e deixei pra lá. Passado algum tempo, um dia, eu dormi e acordei na casa desse cara, na cozinha dele. Só que os meus sonhos são muito reais, muito nítidos. Eu me reconheci dentro da cozinha dele, eu estava deitada. Eu apareci deitada dentro da cozinha dele, olhei em volta, reconheci que era a cozinha dele. Só que as paredes no entorno não eram como são, eram caverna. Assim, sabe aquela caverna escura, da pedra escura, com limo, gotejando água, aquela aragem gelada de caverna? Era assim. Aí eu pensei: meu Deus do céu, como a casa desse cara é estranha aqui nessa dimensão. Que coisa macabra. Eu pensei, né? Nisso que eu tô olhando em torno, eu resolvi olhar pra frente, que eu não tinha olhado, que eu fiquei tão pasma com a caverna que eu nem olhei pra frente. Em frente, a parede da cozinha permaneceu como era, de alvenaria. Tinha a pia, tinha as coisas dele do jeito que era. Só que eu conseguia ver do lado de fora, como o que tinha do lado de fora, como se fosse um vidro, mas não era vidro. Era alvenaria, mas por algum motivo que eu não sei explicar, eu conseguia ver o que tinha do lado de fora. Do lado de fora estava ele, em volta de uma mesa que ele não tem aqui nesse mundo, uma mesa de madeira, grande, e tinha um mapa aberto em cima dessa mesa. E ele, junto com mais três homens, em volta dessa mesa, apontavam para o mapa e faziam planos em cima daquele mapa. Só que os caras eram pessoas assim, eles eram trigêmeos, eles eram iguais. Eles eram assim mais para gordos, uns caras altos, bem altos, 1,90 m talvez, mais para gordo, e o corpo normal, só que a fisionomia era estranha demais. O rosto deles parecia uma almofada, sabe essas almofadas que tem um botão pregado dentro da almofada, que o botão fica lá no fundo? O olho deles parecia aquilo, uns olhos afastados, fora da média, da distância normal dos olhos, e parecia isso, essa almofada com botão, o olho lá no fundo, lá dentro da carne, se é que aquilo podia se chamar de carne. E aí, pum, eu acordei, né? Aí eu pensei: gente, que coisa bizarra. Vou olhar no Google como é que são os seres lá do filme Pânico na Floresta. Gente, batata. Quando eu olhei as imagens, eram exatamente os seres do filme Pânico na Floresta, que eu não tinha assistido, mas que meu filho tinha já me revelado. Não é uma coisa a se pensar?